Pessoal, a gente está aqui para gravar o nosso primeiro devocional de muitos no nosso canal do YouTube, da nossa amada congregação da PIB Curitiba, ali no Parolim. E nós estamos gravando esse devocional no meio de um tempo muito difícil, em que essa pandemia está se espalhando pelo mundo e o pessoal está tremendo de medo de morrer, de pegar essa doença e acabar falecendo, acabar indo embora. E o título desse devocional fala justamente sobre esse período de medo que a gente está passando. O título é Eu morro de medo de morrer. Existe como eu viver sem esse medo? A minha resposta para você é sim. Existe como você viver sem esse medo. Como? Pedro, como que eu posso viver sem esse medo? A palavra de Deus vai nos dar algumas garantias, mas primeiro eu preciso te explicar o que é morrer. Nós morremos porque um dia o pecado entrou no mundo e ele começou a destruir o mundo perfeito que Deus criou e até hoje vem destruindo. E nós morremos porque a palavra vai falar em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então todos morrem porque existe a corrosão do pecado em todo ser humano. Mas só que o que é morrer? Existem três tipos de morte. A primeira é a morte espiritual. Essa você precisa se preocupar muito, porque talvez você no seu coração esteja morto espiritualmente. O que é a morte espiritual? É você estar vivo aqui nessa terra, como você que está me assistindo, mas você estar morto por dentro, que é não ter Jesus no coração. A Bíblia vai falar em Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos erros, mas Cristo trouxe a vida. E Jesus também vai falar em João capítulo 5, 24, sobre aqueles que passaram da morte para a vida quando creram em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele pode trazer vida de verdade para o seu coração. Por isso, se você está tremendo de medo de morrer, eu quero te dizer que primeiro você precisa viver de verdade. E essa vida de verdade vai tirar esse pavor de morrer de dentro do seu coração. O segundo tipo de morte é a morte física. E talvez esse é o tipo de morte que as pessoas estão com mais medo no momento, de pegar esse vírus e o que vai acontecer se eu pegar ele, como que eu vou morrer. Obviamente todo mundo tem medo de como vai morrer, mas não precisa ter medo de morrer a morte física. A morte física é a separação do corpo e da alma. E a Bíblia vai falar em Mateus capítulo 10, versículo 28, para a gente não ter medo daquilo que mata o corpo, porque isso aqui é só uma carcaça, e sim aquilo que mata a alma. O que mata a alma? É o pecado, é não ter Cristo no coração, é não ter a vida verdadeira no coração. Isso é o que mata a alma. E o terceiro tipo de morte, e esse nós precisamos tremer de medo, é a morte eterna, que é o inferno, a perdição eterna. Isso está lá em Lucas capítulo 16, em Mateus capítulo 25, versos 46. Você pode ver isso na Bíblia. Ok, Pedro, agora eu entendi o que é a morte e principalmente esse castigo eterno que a gente tanto tem que ter medo. O único jeito de sair dele é por meio de Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ser salvo, ir até Deus sem Jesus. Por isso você precisa de Jesus para ter a vida eterna. Ok, nós entendemos o que é a morte. Agora, como que a gente pode viver nesse tempo em que todo mundo está nervoso, em que todo mundo está em pânico, sem ter medo da morte? Primeiro, você precisa confiar na bondade de Deus e entender que Ele se preocupa sim com os filhos amados dele. Deus não se alegra quando alguém morre e toda a família fica ali de luto. Ele sente compaixão. A Bíblia vai dizer que a morte de um justo de Deus é preciosa aos olhos do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus sente isso. Deus tem compaixão. Você vê em Jesus, quando Lázaro morre, no versículo 35 do capítulo 11 de João, Jesus chora. Jesus, no capítulo 7 de João, quando ele vê a viúva de Naim perdendo o único filho dela, Jesus fica cheio de compaixão. Deus se importa, sim, com a morte aqui nessa terra. Por isso ele não é um Deus terrível que está ceifando vidas, não. As pessoas estão morrendo por conta de um vírus, mas a bondade de Deus
é sempre com a gente. Por isso confie que Deus tem planos para você. E essa é a segunda coisa do porquê que a gente não precisa ter medo da morte. Porque Deus é um Deus que tem planos e sabe todas as coisas. 2 Samuel, capítulo 2, verso 6, a palavra de Deus fala que só Deus dá a vida e só Deus tira a vida. E no Salmo 139, a Bíblia vai falar que Deus tem escrito no seu livro todos os nossos dias. Se você caminhar perto de Deus, você vai viver os planos dele para você, e os planos dele são mais altos e são melhores do que os nossos, e aí você não precisa ter medo, porque o responsável pela sua vida vai ser Deus e não vai ser você. Então é um jeito muito melhor de se viver, é um jeito muito mais tranquilo de se viver. Outro porquê que você não precisa ter medo de morrer é porque Jesus já venceu a morte. Jesus humilhou a morte quando ele ressuscitou. Jesus morreu em uma cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. E ó morte, aonde está a sua vitória? Jesus venceu a morte. Por isso a gente não precisa mais ter medo nenhum. A palavra de Deus vai dizer que ele não só destruiu a morte, mas como ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, que é ele ter vindo ao mundo e nos resgatado dos nossos pecados. E por fim, o último segredo para você não ter medo de morrer é o versículo que vai estar lá no livro de Hebreus, capítulo 2, os versículos 14 e 15. A palavra vai falar: portanto, visto que os filhos, nós, são pessoas de carne e sangue, nós temos um corpo, ele, Jesus, participou dessa condição humana também, para que, por sua morte, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Numa outra versão vai falar pelo pavor da morte. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Jesus veio a esse mundo como um homem, assim como eu e você, de carne e osso, e ele morreu, mas ressuscitou, destruindo, demolindo a morte, nos tirando da escravidão que o diabo tinha colocado sobre nós, que era o pavor da morte. Ou seja, se você confiar naquilo que Jesus fez por você, se você entendeu que ele já passou pela mesma coisa que eu e você vamos passar, que é a morte física, você vai poder viver livre desse medo, porque Jesus já venceu isso e o diabo já foi esmagado por ele, e você não precisa mais ser escravo do medo. Jesus hoje, me escute bem, quer te libertar do medo, e por isso, em nome de Jesus, todo medo está quebrado em sua vida, porque por meio da morte na cruz e da ressurreição de Jesus, todo o pavor da morte foi arrancado do nosso coração. Você só precisa tomar posse disso. E aí você não precisa mais viver com medo de morrer. Porque aí a gente já morreu para as coisas desse mundo. A gente morreu para aquilo que o mundo oferece. A gente morreu para aquilo que a vida sem Jesus oferece. Mas o nosso coração está batendo forte com Cristo. E quando a gente perder a vida aqui nessa terra, a gente vai ter a vida eterna ao lado de Jesus. E esse vai ser o dia em que lá em Apocalipse a Bíblia vai falar que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, e que a gente vai viver com ele por toda a eternidade. Por isso sim, é possível viver sem o pavor da morte. Jesus venceu a morte. Tome posse dessa vitória, você também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Chega de ficar morrendo de medo de morrer.